Em 2019, um pesquisador da Universidade de Viena perfurou um osso petroso recuperado de uma necrópole nos arredores de Roma. O osso petroso é o osso mais denso do corpo. O corpo humano, situado bem atrás da orelha, preservando o DNA por milhares de anos em condições. Isso destruiria todos os outros vestígios biológicos. O pó extraído desse minúsculo fragmento era sequenciadas, analisadas e comparadas com milhares de outras genomas antigos e modernos. E o que revelou contradizia quase tudo o que suposições feitas sobre quem realmente é o povo italiano. Durante gerações, os italianos acreditaram que conheciam sua história. Eles eram descendentes dos romanos que construíram as estradas, os aquedutos, o império. Aquela história parecia inabalável. Não era. O que o DNA antigo revelou não é uma linhagem sanguínea. É um sítio arqueológico com 12 mil anos de idade, da migração romana, 5 rupturas demográficas sísmicas, cada uma reescrita da identidade genética da península completamente. Durante a maior parte do século XX, a história da Itália era contada através da língua, da cerâmica e registros escritos. Era uma história limpa. Os romanos falavam latim, uma língua indo-europeia que espalhada por todo o mundo ocidental. Os etruscos falavam algo completamente diferente, uma língua que os linguistas ainda não conseguem decifrar completamente, apesar de décadas de tentar. Os gregos colonizaram o sul, fundando cidades como Siracusa e Nápoles. Os gauleses se estabeleceram no Vale do Pó em norte, e depois da queda de Roma, os lombardos e outros povos germânicos invadiram a região vindos de além dos Alpes. A narrativa era concisa e condizia com a arqueologia, e fazia sentido intuitivamente. Por trás de tudo isso, havia uma premissa fundamental, que os italianos modernos eram mais ou menos os descendentes genéticos dos romanos que construíram estradas e aquedutos, que a profunda identidade biológica da península tinha sido estabelecido durante a antiguidade e que tudo que se seguiu, a conquista lombarda e a invasão normanda. Da Sicília, o Emirado Árabe era uma sobreposição cultural assentada sobre uma base genética estável. Ninguém questionou isso seriamente, porque ninguém tinha a tecnologia para testá-lo. As diferenças regionais da Itália reforçaram perfeitamente a narrativa. As diferenças visíveis entre um napolitano e os milaneses eram compreendidos como antigos ecos tribais que se estendiam. De volta à Idade do Ferro, os italianos do norte descendiam de gauleses e lombardos, enquanto os do sul, italianos descendentes de gregos e povos itálicos nativos. Os sardos viviam em um mundo à parte, isolados em suas ilhas. Ilha desde a antiguidade. Tudo parecia se encaixar perfeitamente, mas esse último detalhe que ninguém tinha a tecnologia para testá-lo é precisamente o mecanismo que permitiu que a suposição sobrevivesse sem contestação contanto, antes que a extração de DNA antigo se tornasse confiável em meados da década de 2010, a genética populacional só conseguia trabalhar com amostras modernas. Pesquisadores coletaram sangue de italianos vivos e compararam o material genético, frequências dos marcadores e tentou inferir retroativamente através de tempo. O problema fundamental dessa abordagem é que não consegue distinguir entre duas histórias muito diferentes, que deixam assinaturas modernas semelhantes. Uma população que permaneceu no mesmo lugar por 3 mil anos e uma que foi substituída 2 vezes, mas aterrissaram em uma faixa genética semelhante, parecem quase idêntico quando você só tem o ponto final. Os primeiros estudos sobre o DNA mitocondrial contribuíram para aumentar a confusão do que resolvê-lo. Um estudo publicado em 2007 comparou o DNA curvado desde os toscanos modernos até as populações da Anatólia e descobriu uma correspondência impressionante que pareceu confirmar Heródoto, o historiador grego antigo que havia afirmado os etruscos migraram da Lídia, na atual Turquia. Essa descoberta repercutiu amplamente na mídia de divulgação científica. Os etruscos eram imigrantes da Anatólia. O pai da história foi vindicado. Caso encerrado. Só que não estava fechado. O DNA mitocondrial rastreia apenas a linhagem materna, a mãe, da filha para a neta, um fio tênue de ancestralidade que ignora tudo o que foi transmitido pelos pais e ignora a vasta maioria do genoma que, na verdade, define o perfil de uma população. Usar o mtDNA para reconstruir a história populacional é como tentando entender a demografia de uma cidade inteira entrevistando uma pessoa por domicílio e perguntando apenas sobre o lado materno deles. Você pode captar um sinal, mas falta quase toda a imagem. A ferramenta que finalmente resolveu o problema foi realizado o sequenciamento completo do genoma do DNA antigo, provenientes de ossos petróceos.
aquele fragmento extraordinariamente denso alojado profundamente atrás do ouvido interno. Devido à sua densidade notável, ele pode preservar material genético utilizável em restos mortais que são 8, 10 mil, até mesmo 12 mil anos de idade, em climas mediterrâneos que normalmente degradariam o DNA dentro de séculos. Quando os pesquisadores começaram a aplicar esse método sistematicamente em todo o mundo, na Península Italiana, a história limpa não se dobrou. Sob a pressão de novas evidências, desintegrou-se completamente. Para entender o que o DNA revelou, você precisa, para começar do princípio, não com Roma, não com os etruscos, mas com as pessoas que estavam lá primeiro. Os humanos modernos chegaram à Península Italiana aproximadamente há 45 anos, 1000 anos atrás. Durante o último máximo glacial, quando as calotas polares enterraram grande parte do norte da Europa sob quilômetros de silêncio congelante, a Itália serviu como um dos refúgios onde pequenos grupos de caçadores-coletores sobreviviam. O frio. Quando as temperaturas finalmente subiram e o gelo recuou, foi em parte a partir desses refúgios italianos que as populações humanas expandiram-se novamente para o norte, recolonizando um continente que o gelo havia esvaziado. Esses eram os habitantes originais da Europa, caçadores-coletores que viveram na península por dezenas de milhares de anos, moldada por suas paisagens, seu litoral, seus ritmos particulares de sobrevivência. Então, há cerca de 8 mil anos, tudo mudou. Pela primeira vez, agricultores neolíticos originários da Anatólia e da região próxima, o Oriente chegou às costas italianas e começou a se espalhar, através da península. Não se tratava de uma mistura suave de dois elementos, estilos de vida. Em toda a Europa, a transição agrícola envolveu uma quase substituição total dos caçadores-coletores indígenas pela agricultura invasora, populações, e a Itália não foi exceção. Os primeiros locais de cultivo aparecem na Puglia, a costa sudeste, e dali a agricultura. A fronteira estendia-se tanto para norte ao longo do Adriático quanto para oeste em direção à costa do Mar Tirreno. Dentro de alguns séculos, a assinatura genética de os caçadores-coletores originais foram reduzidos a uma minoria, geralmente entre 15 e 25% do genoma. Uma população que sobreviveu a uma era glacial, que havia sobrevivido a condições brutais o suficiente para aniquilar. A maior parte da população humana da Europa foi geneticamente sobrecarregada, não por guerra ou catástrofe, mas pela aritmética lenta e implacável das comunidades agrícolas que se reproduzem entre si, buscando alimento. Mas um lugar foi praticamente poupado. Sardenha, de difícil acesso por mar e muito distante. O suficiente do continente para evitar o casual, a migração, que constantemente reorganizava as populações costeiras, foi contornada por a maior parte do que se seguiu. Os sardos modernos continuam sendo, até hoje, os mais próximos dos europeus vivos, aqueles agricultores neolíticos originais, cápsula do tempo genética cercada por água azul, preservando em seu DNA um retrato do que os primórdios. Os agricultores europeus tinham a aparência de antes da próxima onda. Chegou e mudou tudo de novo, porque outra onda estava a caminho. A segunda ruptura ocorreu durante a Idade do Bronze. Aproximadamente 5 mil anos atrás, quando populações carregando ancestralidade da estepe Ponticacáspia, a vasta pastagens que se estendiam ao norte do Mar Negro, começaram. A entrada na Europa é uma das maiores migrações na pré-história humana. Esses eram pastores nômades que cavalgavam e trabalhavam. Bronze, e falou o ancestral de quase todos, língua europeia ainda viva hoje. Suas impressões digitais genéticas se espalharam por todo o continente com velocidade extraordinária e a Itália não foi exceção. Pesquisas confirmaram que a ancestralidade relacionada às estepes chegou ao norte, Itália por volta de 2000 a.C. e havia penetrado para a Itália Central por volta de 1600 a.C., transportado em parte do complexo cultural Bell-Beaker, fenômeno arqueológico generalizado associado à cerâmica peculiar, trabalhos em metal e, como o DNA antigo agora revela, um perfil genético muito específico. Na época em que Roma foi tradicionalmente fundada, em 753 a.C., os habitantes da Itália Central já carregavam cerca de 30% ancestralidade das estepes em porcentagem. Eles haviam sido geneticamente transformados 2 vezes. Primeiro por agricultores da Anatólia, depois pastores das estepes, antes de uma única estrada romana havia sido construída ou uma única lei romana escrita. 2 reescritas populacionais completas em 4 mil anos. E a história estava apenas começando.
De todos os mistérios que o DNA antigo representava, esperava-se que resolvessem o problema na Itália, e os etruscos estavam classificados. Mas, durante séculos, a Itália construiu cidades extraordinárias. Foi pioneira em formas de arte que os romanos mais tarde absorveriam e reivindicariam como suas, e falava uma língua tão diferente de tudo ao seu redor que os linguistas modernos ainda não conseguem decifrá-la completamente. A questão de sua origem intrigava os pesquisadores desde a antiguidade. Heródoto tinha sua resposta. O estudo mitocondrial de 2007 pareceu confirmá-la. Assim, quando uma equipe internacional liderada por Cosimo Post, da Universidade de Tübingen, decidiu sequenciar diretamente genomas etruscos antigos, a expectativa na área era de que eles finalmente colocariam a teoria da origem anatólia em bases genômicas sólidas. Eles não encontraram nada disso. O estudo de 2021 analisou 82 genomas antigos provenientes de 12 sítios arqueológicos na Etrúria e no sul da Itália, abrangendo quase 2 milênios de evidências funerárias, de 800 a.C. a 1000 d.C. Os pesquisadores estavam buscando o sinal genético do Mediterrâneo Oriental descrito por Heródoto, e o estudo do mTDN parecia corroborar alguma ligação ancestral que conectava os etruscos à Lídia, à Anatólia e às margens orientais do Mediterrâneo. Em vez disso, descobriram que os etruscos eram geneticamente indistinguíveis dos latinos que viviam na vizinha Roma. Mesma proporção de ancestralidade das estepes, mesma base de agricultores neolíticos, mesmo perfil geral. Pense nisso por um momento. Duas civilizações separadas por uma língua radicalmente diferente, práticas religiosas distintas, tradições artísticas completamente diferentes e costumes funerários distintos, mas com DNA praticamente idêntico. As pessoas que falavam a grande e indecifrável língua da Itália antiga eram, em nível genômico, as mesmas que seus vizinhos falantes de latim. Posch disse diretamente à revista Science que os etruscos eram indistinguíveis de seus vizinhos latinos. A teoria de Heródoto não foi enfraquecida nem complicada por essa descoberta. Pelo contrário, foi demolida. E o estudo de mTDNA de 2007 que parecia confirmá-la? Esse resultado agora serve como um exemplo clássico do que acontece quando os pesquisadores constroem uma grande narrativa com base em um único e frágil indício e presumem que ele representa toda a história. Mas a descoberta etrusca abriu uma questão ainda mais perturbadora do que aquela que ela concluiu. Se os etruscos tinham ascendência das estepes, e essa ascendência está associada em toda a Europa à disseminação das línguas indo-europeias, porque os etruscos falavam uma língua que era enfaticamente não indo-europeia. Todas as outras populações da Europa que absorveram uma ancestralidade significativa das estepes acabaram por falar uma língua da árvore genealógica indo-europeia. Os etruscos foram a exceção que se recusa a ser resolvida de forma simples. David Caramelli, da Universidade de Florença, ofereceu a explicação mais convincente. A língua etrusca é anterior à chegada dos povos das estepes e era simplesmente resiliente o suficiente para sobreviver à renovação genética. As novas populações que migraram para a Etrúria não sobrescreveram a cultura existente, mas sim se assimilaram a ela. Os genes mudaram. A língua persistiu. A identidade biológica da população etrusca foi se transformando gradualmente, enquanto a identidade cultural permaneceu firme. Essa explicação é plausível, até elegante, mas levanta uma questão incômoda com extraordinária perspicácia. A suposição de que a ancestralidade genética prevê a identidade cultural, a suposição que sustentou décadas de história populacional e fez com que a teoria de Heródoto parecesse tão convincente, é precisamente o tipo de atalho que produz narrativas belas e conclusões errôneas. Os etruscos não vieram da Anatólia. Eles já estavam lá, e o que os substituiu geneticamente deixou sua língua, por um tempo, completamente intacta. Essa descoberta foi impressionante, mas não foi a mais disruptiva no conjunto de dados. Essa distinção pertence ao que aconteceu em seguida.
O que o DNA revelou sobre a Roma imperial é, sem dúvida, a descoberta mais impressionante de todo o conjunto de dados. É o tipo de resultado que faz os pesquisadores verificarem sua metodologia 2 vezes e até uma terceira, antes de aceitarem que os números simplesmente dizem a verdade. Durante o período imperial, a partir do século I depois de Cristo, o perfil genético das pessoas sepultadas em Roma e arredores sofreu uma transformação tão profunda que se registrou como uma das maiores mudanças ancestrais documentadas na história europeia, fora da transição neolítica original. A composição ancestral das populações da Itália Central pendia fortemente para o Mediterrâneo Oriental. A equipe de Poste quantificou essa mistura em aproximadamente 50% com populações do Mediterrâneo Oriental. Um estudo separado liderado por Margaret Antonio e Jonathan Pritchard em Stanford, que analisou 127 genomas antigos de 29 sítios arqueológicos em Roma e arredores, abrangendo 12.000 anos de habitação contínua, captou o mesmo sinal de forma independente. As pessoas sepultadas na Roma da Era Imperial tinham uma aparência genética menos semelhante à de seus antecessores da Idade do Ferro e mais parecida com a de contemporâneos que viviam na Síria, no Líbano e na Anatólia Ocidental. A cidade que construiu o Coliseu codificou o direito romano e estruturou o sistema administrativo mais sofisticado que o mundo antigo já vira era, em termos biológicos, tão do Oriente Próximo quanto da Europa. O mecanismo era o próprio império. Em seu auge, Roma controlava um território que se estendia da Grã-Bretanha à Mesopotâmia, governando aproximadamente 70 milhões de pessoas. Escravos afluíam para a capital vindos das províncias orientais. O mesmo aconteceu com libertos, comerciantes, soldados que concluíam o serviço militar, administradores e artesãos atraídos pelas oportunidades na maior cidade do mundo ocidental. O detalhe crucial é a geografia. O Mediterrâneo Oriental era muito mais densamente povoado do que a Gália, a Espanha ou a Britânia. O fluxo demográfico líquido seguiu consistentemente para o oeste, em direção a Roma, e não se tratava de um fluxo gradual ao longo de séculos. Os dados genéticos sugerem que foi rápido o suficiente para remodelar o perfil ancestral da cidade em poucas gerações. Roma não apenas conquistou o Oriente migrou para Roma. Um estudo de 2025, publicado na revista Genome Biology and Evolution, por pesquisadores de Oxford, recuou ainda mais o cronograma. O sinal genético do Mediterrâneo Oriental já aparecia em indivíduos da Itália Central, datados do final do período republicano, aproximadamente 200 anos antes do início formal do Império sob Augusto. Essa mudança já estava em curso durante as Guerras Púnicas, durante a conquista da Grécia e durante a anexação das províncias orientais. O DNA antigo rastreava a expansão militar e econômica romana com mais precisão do que qualquer texto histórico sobrevivente. 3 fatores consolidam essa transformação sem qualquer dúvida razoável. Em primeiro lugar, a mudança na ancestralidade do Mediterrâneo Oriental aparece simultaneamente em vários sítios funerários independentes em Roma e arredores, replicada por diferentes equipes de pesquisa, usando diferentes plataformas de sequenciamento, diferentes populações de referência e diferentes modelos estatísticos. Isso não é um acaso de um cemitério ou de um estudo isolado. Em segundo lugar, essa consistência descarta contaminação, miscigenação moderna e viés de amostragem. Também descarta a ideia de que a Roma imperial tenha permanecido geneticamente romana em qualquer sentido significativo da Idade do Ferro. Terceiro, e mais profundamente, isso implica que a identidade genética de uma civilização não é fixada por seus fundadores. Os romanos construíram instituições que moldariam o mundo ocidental por milênios, mas as pessoas que viviam sob essas instituições estavam em constante e dramática transformação. Em 300 anos de expansão imperial, a distância genômica entre um romano da Era Imperial e um romano da Idade do Ferro era comparável à distância entre populações modernas em países completamente diferentes. Os romanos construíram uma cidade eterna, não construíram um povo eterno.
E quando o império finalmente desmoronou, outra onda já se formava além das Ilhas Aleutas. Quando Roma caiu, a península não se estabilizou. Ela absorveu outra onda. Em 568 d.C., os lombardos cruzaram da Panônia para o norte da Itália, iniciando uma conquista que remodelaria o panorama político e, como agora confirma o DNA antigo, o panorama genético da península pelos séculos seguintes. Os lombardos eram um povo germânico e, durante muito tempo, os historiadores debateram se a sua chegada representou uma verdadeira migração em massa ou simplesmente uma mudança de governantes, uma elite militar impondo-se a uma população existente sem alterar fundamentalmente a sua composição biológica. O DNA antigo resolveu esse debate de forma decisiva. Um estudo de 2018 publicado na Nature Communications analisou sepulturas lombardas na Hungria e na Itália e encontrou fortes semelhanças genéticas entre os dois grupos, confirmando que se tratava de uma genuína migração popular. As famílias incluíam não apenas soldados e comandantes, mas comunidades inteiras que se realocaram pelas ALPS e se estabeleceram em território italiano. Os homens lombardos carregavam linhagens do cromossomo e características de populações germânicas do norte e centro da Europa, particularmente subclados associados a populações muito ao norte e leste da Península Italiana. Estes não eram italianos sob domínio germânico. Esses eram povos germânicos que se tornaram italianos ao longo de gerações. Mas aqui está o detalhe mais importante para entender a Itália moderna. Os lombardos não chegaram a todos os lugares. Eles controlavam a Lombardia, a Toscana, partes da Itália e os ducados de Spoleto e Benevento, no sul. Mas eles nunca conquistaram a Sardenha. Nunca controlaram completamente a maior parte da Sicília, da Calábria ou da Costa Apúlia, regiões que permaneceram sob domínio bizantino, mantendo suas conexões com o mundo do Mediterrâneo Oriental que a Roma imperial já havia incorporado tão profundamente ao tecido genético da península. Essa distribuição desigual não foi mera nota de rodapé política. Ela abriu uma falha genética que atravessou a península italiana, cujos vestígios ainda são mensuráveis no DNA moderno. O legado da colonização grega aprofundou ainda mais essa divisão. A partir do século VIII a.C., colonos gregos estabeleceram colônias ao longo da costa sul da Itália e da Sicília, em uma escala tão extraordinária que os romanos mais tarde chamaram toda a região de Magna Grécia, ou Grande Grécia. Siracusa tornou-se uma das maiores cidades do mundo antigo. Nápoles, Toronto e Reggio Calabria começaram como fundações gregas. Não eram entrepostos comerciais ou postos avançados sazonais. Eram assentamentos completos com templos, teatros e instituições governamentais, e suas populações se miscigenaram com os povos itálicos locais ao longo de séculos de convivência. Análises recentes de DNA confirmaram que essa colonização deixou uma assinatura genética significativa e duradoura, que sobreviveu não apenas ao período romano, mas também ao Emirado Árabe na Sicília, à conquista normanda e a 5 séculos de domínio espanhol. Quando pesquisadores mapearam a estrutura genética de 1.616 italianos modernos, provenientes de todas as 20 regiões administrativas, em um estudo de 2019 publicado na Science Advances, o que descobriram foi notável. A Itália apresenta o maior grau de estrutura genética populacional detectado em qualquer país europeu. 3 grupos distintos emergiram com clareza. O norte da Itália, incluindo a Toscana, o sul da Itália, incluindo a Sicília e as regiões centro-sul, e a Sardenha, que se destaca completamente dos demais. Os italianos do sul são geneticamente mais próximos dos gregos modernos. Um legado da Magna Grécia, séculos de governo bizantino e profunda conectividade no Mediterrâneo Oriental que remonta ao período imperial. Os italianos do norte agrupam-se com os espanhóis e os franceses do sul, refletindo tanto a penetração mais profunda da ancestralidade das estepes quanto a posterior adição de elementos germânicos lombardos. Já os sardos preservam um perfil genético mais próximo dos agricultores da Idade da Pedra
do que de quase qualquer outro povo vivo na Europa atualmente. A distância genética entre um milanês e um siciliano é modesta em termos absolutos, mas corresponde precisamente a 12 mil anos de história migratória diferencial, camada por camada, conquista por conquista, onda por onda. Nem todos na área aceitam totalmente o peso dessas descobertas. Alguns pesquisadores defendem a continuidade. A estrutura genética básica da Península Italiana, sugerem eles, foi estabelecida na Idade do Bronze, e tudo o que veio depois foi um ajuste nas margens. O influxo do Mediterrâneo Oriental durante o período imperial concentrou-se em Roma e seus arredores imediatos. Os lombardos constituíam uma pequena elite governante, não uma migração em massa. A estrutura biológica profunda da população perdurou. É uma posição que tem o apelo da moderação, a do cientista cuidadoso, resistindo à tentação de dramatizar em excesso o que os dados mostram. Mas torna-se cada vez mais difícil defendê-la diante dos números reais. A mistura de 50% de ascendência do Mediterrâneo Oriental na Itália Central da Era Imperial não é um ajuste marginal, é uma transformação em escala populacional. Se metade do seu genoma agora deriva de uma parte diferente do Mediterrâneo, em comparação com 4 séculos atrás, a palavra continuidade está desempenhando um papel extremamente importante. E a migração lombarda, antes descartada como imposição da elite, foi agora confirmada por meio de DNA, antigo como um movimento populacional genuíno, com famílias a reboque. Considerar qualquer um desses eventos como marginal exige ignorar os próprios dados que os revelaram. Um estudo de 2024 sobre a cultura piscine, publicado na revista Genome Biology, acrescenta outra dimensão a essa questão. Os pesquisadores sequenciaram o genoma de indivíduos da região central do Adriático, na Itália, abrangendo mais de 1000 anos, desde a Idade do Ferro até a Antiguidade Tardia. Apesar de os piscines possuírem uma cultura distinta tanto dos etruscos quanto dos latinos, seu perfil genético era notavelmente semelhante ao de ambos. A península italiana da Idade do Ferro, ao que parece, era culturalmente fragmentada, mas geneticamente coesa. Múltiplas identidades construídas sobre um mesmo substrato biológico. Essa descoberta apenas torna a ruptura da Era Imperial ainda mais impressionante. Uma unidade genética que havia sobrevivido a séculos de competição cultural foi destruída em poucas centenas de anos de expansão imperial e das forças demográficas que ela desencadeou. E depois, há o paradoxo da língua etrusca, que se recusa a ser resolvido de forma definitiva até hoje. Se os etruscos tinham ascendência das estepes, e essa ascendência está correlacionada com a disseminação das línguas indo-europeias no resto da Europa, por que eles falavam uma língua que não era indo-europeia? A explicação mais plausível de que a língua é anterior à chegada dos imigrantes e se mostrou suficientemente resiliente para absorvê-los culturalmente é elegante, mas reforça um ponto ao qual toda a história genética italiana retorna constantemente. A suposição de que os genes predizem a cultura, de que a ancestralidade biológica determina a identidade linguística e social, não é apenas ocasionalmente errada. No caso italiano, está errada o suficiente para ter enganado a área de pesquisa por décadas. O que permanece genuinamente desconhecido é o quão uniforme foi a mudança genética da era imperial para além de Roma e seus arredores imediatos. A vasta maioria do DNA italiano antigo provém de um punhado de sítios arqueológicos bem escavados no Lácio e na Toscana. Existem menos genomas sequenciados da Calábria, Apulia, Campânia ou do interior profundo da Sicília. Se o fluxo migratório do Mediterrâneo Oriental se concentrou em centros urbanos ao longo das principais rotas comerciais, a história é de um cosmopolitismo localizado. Se abrangesse toda a península, reescreveria ainda mais do que as pesquisas atuais estabeleceram. Um estudo de 2025 sobre vestígios da Idade do Bronze na Calábria descobriu que, mesmo antes de Roma, o extremo sul já havia divergido geneticamente do norte, mostrando maior afinidade com as populações sicilianas e sem as influências genéticas orientais já presentes na Sicília no mesmo período. A península nunca foi uma unidade genética única, sempre foi um mosaico de micro-regiões, cada uma moldada por seu próprio padrão específico de contato e isolamento.
esculpida por montanhas, vales fluviais e acesso ao mar. A narrativa simplificada nunca foi tão clara assim. Simplesmente não foi examinada. Pare em um ponto de ônibus em Roma hoje e você estará pisando em 12.000 anos de camadas genéticas. Sobreviventes da Era do Gelo, abrigados em refúgios no Mediterrâneo. Agricultores da Anatólia que cruzaram o mar e reescreveram o continente. Pastores das estepes cavalgando para fora das pradarias ao norte do Mar Negro. Império que incorporou a Síria, o Líbano e o Egito ao genoma de sua capital em poucas gerações. Lombardos germânicos descendentes dos Alpes. Cada onda ainda presente, cada camada ainda mensurável. A Itália nunca foi uma linhagem sanguínea, sempre foi uma encruzilhada. A tecnologia capaz de ler essas camadas de tempo existe há menos de uma década. O próximo osso de Petrus retirado de uma necrópole italiana poderá reescrever essa história novamente. Isso não é especulação. Neste momento, é simplesmente o padrão. E se os descendentes dos fundadores de Roma já eram um povo diferente em 300 anos, o que isso nos diz sobre as histórias que cada nação conta a si mesma sobre quem ela realmente é?